Estudo bíblico do livro de Gênesis, de autoria de Moisés. O capítulo ele vem apresentando para a gente a história dos primeiros filhos de Adão e Eva. Nós vimos a criação, a formação de todas as coisas, de todas as feituras da mão de Deus, a criação do primeiro ser humano e aquela que foi retirada de dentro dele. E agora nós vemos uma continuação da história desses dois, que é o nascimento dos filhos deles. E também a gente vai ver o primeiro ato de violência que foi registrado na história da humanidade. Esse capítulo também ele enfatiza para a gente que o ciúme é um grande pecado, também a inveja, e com esses sentimentos que são inerentes da carne, vem também as consequências por causa das ações. Você ter um sentimento não é errado se você não o controla e deixa ele virar uma ação. Lógico que todos os nossos sentimentos eles devem ser dominados pelo Espírito Santo. É comum ao ser humano ter sentimentos que não são bons. Nós somos um espírito que habitamos um corpo e possuímos uma alma. Nós devemos deixar, como cristãos, o Espírito Santo de Deus nos guiar, nos instruir, nos ensinar e a gente fazer aquilo que Ele espera das nossas vidas. Porém, a nossa alma, quando ela não é subjugada ao Espírito, ela tem muitos sentimentos que transferem para o corpo. Esse transferir para o corpo ele resulta em ações. Os nossos pensamentos, eles vêm porque eles são formulados no centro das nossas emoções, que é a nossa psique, é a alma. E se nós não suprimirmos, começarmos a pensar em outra coisa, começar a orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, ou aqueles que são alvos de nossos sentimentos ruins, esses sentimentos, eles podem sim se tornar ações. E aqui a gente vê claramente as consequências de ações pecaminosas na vida dos filhos de Adão e Eva. Então, o pecado e suas consequências são devastadoras e são nos apresentados de uma forma muito clara nesse capítulo 4. Também é destacado aqui a importância de resistir ao pecado e de dominá-lo, e também a necessidade de responsabilizar, trazendo justiça e juízo sobre as pessoas que fazem qualquer tipo de transgressão. Então, vamos à leitura do capítulo 4, onde é relatado para a gente o primeiro homicídio. Então, Adão teve relações sexuais com Eva. Algumas traduções vão trazer que ele conheceu Eva. E esse conheceu aqui, no original, ele fala iada, que é um eufemismo, literalmente, para ter relação sexual. Normalmente, essas palavras, elas vêm descrevendo ardor, paixão, posse, reciprocidade, o ato sexual em si. E é óbvio que não foi a primeira relação sexual que eles tiveram, porque a gente vê resquícios e indícios disso anteriormente. E dessa relação, as escrituras relatam para a gente que ela deu à luz a um filho, que é chamado de Caim. No original, Caim, Q-A-I-N, que é o nome que dá origem ao nome dos povos queneus. E esse nome Caim é relacionado ao significado da palavra artesão, quando a gente vai para o original, ou algo que é produzido pelas mãos de uma pessoa. Mas também ele soa bem com a tradução da palavra hebraica, que significa aquele que foi adquirido ou possuído. Na Bíblia, o nome ele é uma alusão clara a um fato ou uma situação. Outras vezes ele é baseado em um trocadilho ou uma palavra que é similar ao nome. Então, o que nós sabemos é que existe uma importância muito grande dada ao nome. E ele, biblicamente falando, influencia diretamente no destino das pessoas. Então, muitas vezes, na nossa geração, na nossa cultura, não se dá tanta importância para o significado de um nome. Porém, o que nós aprendemos com a Bíblia é que vale a pena você investigar de onde veio esse nome, essa origem, porque pode trazer uma influência muito grande sobre a vida de uma pessoa. Isso não é um conto da carochinha que eu estou inventando, não. Dentro das Sagradas Escrituras, nós vemos claramente a importância que tem o nome que é dado a uma pessoa. Aí o texto continua. Eva falou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar. Tá vendo que aqui não fala assim, passou um ano, passou 9 meses, Eva ainda amamentando Caim, nasceu Abel? Não, não fala isso. Então a gente trabalha com uma perspectiva de tempo, mas não dá para ter uma base quanto tempo foi depois disso. Pensando que ela era uma mulher em idade fértil, tinha relação sexual constantemente, provavelmente não se passou muito tempo após o nascimento de Caim. Ela voltou a engravidar e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim.
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Então aqui a gente já vê que os dois têm profissões estabelecidas. Tanto Abel, que é pastor, quanto Caim, agricultor, eles possuíam essas duas funções que eram extremamente importantes na época primitiva. Não existia outras funções, outros trabalhos. O homem, basicamente, ele vivia da produção da terra e da criação de animais. Só que, além da gente saber que não tinha distinção de importância de profissões, o que é que a gente vai ver aqui? Que isso mostra a diferença, não de profissão, mas de caráter de cada um deles, que é nos revelado, primeiro, o que eles fazem e depois quem que é cada um deles. Aí o texto fala, passando o tempo, mais uma vez não fala quanto tempo, né? Caim apresentou alguns produtos do solo. Quando a gente vai para o original, não tem uma palavra exata para poder definir o que eram esses produtos do solo, mas dá-se a entender que era uma parte qualquer, como se ele pegasse uma colheita toda, separasse uma parte e levasse para o Senhor. E nós sabemos, biblicamente falando, o quanto nós temos obrigação de separar as primícias, o que é melhor para o Senhor. Então aqui já começa a dar indícios de caráter falho de Caim, sendo que tudo que ele tinha vinha das mãos do próprio Deus. Com certeza, Caim e Abel também, eles tiveram revelações da parte de Adão e de Eva de quem era Deus, da importância do relacionamento que eles deveriam ter com Deus. E a gente vê que Caim, ele não valoriza esse relacionamento. Aí no 4 fala assim, Abel, o nome de Abel no original é Abel mesmo, só que com H-E-B-E-L, que quer dizer um sopro ou um vapor. Imagina você dar o nome do seu filho de sopro. Alguma coisa que passa rápido, não é assim? Um vapor que evapora, que vai embora cedo. Abel, por sua vez, ofereceu primícias, ou seja, aquilo que ele tinha de melhor. E olha o que agrada a Deus, e a gordura do seu rebanho. Ele pegou o que tinha de mais proveitoso no animal. Nessa época, não conseguia achar 1 litro de óleo no supermercado. Posteriormente, aqueles ainda não usam do animal para alimentação, mas a gordura ela tinha um papel fundamental na alimentação primitiva. E de toda forma, com certeza, ela tinha algum proveito para ele ver que era uma coisa importante, uma primícia para oferecer a Deus. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Tá falando dos dois, porque relata diretamente o coração da pessoa que estava servindo a Deus, tá? O que é interessante é que não é relatado pra gente quando que começa a prática de sacrifícios como oferenda ao próprio Deus. Alguns estudiosos, eles acreditam que a oferta de Caim, ela não foi aceita porque ele não teve derramamento de sangue. Algo que posteriormente, lá na frente, Deus ele ia exigir para que houvesse perdão de pecados. A Bíblia não fala para a gente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Hebreus 9, 22. Porém, o que é mais coerente da gente acreditar é que Deus ele sempre abençoou também as ofertas de cereais e não somente as ofertas de sangue derramado. A gente vê isso lá em Levítico 6. Então, talvez o sacrifício que Caim ofereceu tenha sido considerado inferior pelo próprio Deus, eu estou falando do sacrifício, tá? Não da pessoa em si, porque ele foi um resto, algo que não tivesse mais valor para Caim. Só que, quando a gente vai para o 5, fala assim, olha, todavia não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, Deus ele não se agradou da motivação de Caim, de quem ele era por dentro. Quem ele era por dentro refletiu na sua aparência, no seu semblante. E quando fala que ele assumiu uma aparência maligna, uma inveja, um ciúme, algo que ele deixou bem claro de quem ele era. Aí o verso 6 fala pra gente assim, então o Senhor abordou a Caim. Por que você está furioso e por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se você proceder bem, não é certo que será aceito? Esse aceito aqui do hebraico, ele é o mesmo que abençoado. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado já está à sua porta e deseja destruir-te e cabe a você vencê-lo. Deus acabou de dar um toque assim, discreto nada, né? Um tocão para Caim, falar assim, ó, presta atenção que o pecado tá aí, ó. Olha o que seu coração tá desejando, domina ele, domina seus pensamentos, suas atitudes para você não cair em pecado. Contudo, Caim não ouviu a Deus. Ele propôs ao seu irmão Abel.
Vamos, saiamos para o campo. E quando eles estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Caim cometeu um assassinato premeditado, o que na jurisprudência é chamado de doloso. Ele planejou, ele executou e ele fingiu que nada aconteceu. Ele tinha toda a intenção de fazer o mal ao irmão dele. Então, com uma ação rápida, sem precedentes. O que a gente vê relatando disso na história? Que o próprio Senhor Jesus, ele comentou sobre esse caso. Ele disse que algo semelhante aconteceu com os profetas e também aconteceria com ele, ou seja, o sangue do justo seria derramado. No caso, o sangue dele, como ao longo da história, o sangue de justos também foram derramados. Só que nós sabemos que Jesus Cristo foi o sacrifício derradeiro, o sacrifício perfeito. Jesus, ele fala isso em Mateus 23, 35. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Retrucou Caim, não sei, por acaso eu sou protetor do meu irmão? A gente vê Deus, ele dando mais uma vez a chance para Caim se arrepender, mostrar que o que ele tinha feito era errado, confessar. Mas aqui é revelado mais uma vez o caráter dele, arrogante, prepotente. Ele sabia que Deus era onisciente, ele sabia que Deus sabia de todas as coisas e ele fez o favor de responder com arrogância ao Criador. Exclamou o Senhor, que você fez? Ouve, da terra, o sangue do teu irmão está clamando a mim. Então a gente vê aqui esse clamor do sangue de Abel pedindo por vingança, até que o sangue daquele que é mais inocente do que Abel fosse derramado para o perdão de toda a humanidade. Então, Abel, o sangue derramado dele, tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela fala de Jesus, ela prenuncia Jesus, ela aponta Jesus e ela mostra Jesus. Nós vemos Jesus entre linhas em toda a Sagrada Escritura. Portanto, agora é amaldiçoado mais do que a terra que abriu a boca para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da tua força, serás um fugitivo e errante pelo mundo. Então, a punição dele está associada juntamente com a maldição da terra, tá? 13. Apelou Caim ao Senhor. Meu castigo, o castigo aqui no original hebraico é Avon, literalmente a marca da revista, tá? A marca de vendedor de cosméticos que fala castigo. Então ele fala assim, o meu Avon, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Então, essa consequência natural por causa da perversidade dele deveria gerar uma culpa, deveria gerar um arrependimento. Mas o que a gente vê aqui? Ele não fica arrependido hora nenhuma. Ele se mostra triste por causa da consequência que ele teve. E a justiça de Deus, ela nos mostra isso, né? Que a nossa semeadura, ela é referente à colheita que nós vamos ter. A Caim, ele teve a oportunidade de se arrepender, falou com o próprio Deus e quando ele não se arrependeu, veio um castigo sobre a vida dele. Talvez se ele tivesse arrependido, viria uma punição também, mas como não teve, foi uma punição muito maior, muito mais severa. Então, mais uma vez, a gente vê que ele expressa pesar por causa da punição. E não existe nenhuma amostra de arrependimento da parte dele. 14. Vê, hoje tu me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Então, o próprio Caim, ele que falou que quem o encontrasse o mataria. Não foi Deus que falou isso para ele, não. Ele ficou com tanto medo, tão desnorteado por causa da palavra de Deus, que ele estava pressupondo as coisas. Muitas pessoas acreditam que quando Caim fala que todo aquele que o achar o mataria, ele estava se referindo aos seus irmãos e irmãs que já eram nascidos. Porém, eles ainda não são mencionados aqui, ou também pode ser daqueles que ainda nasceriam. Essa ideia é baseada em Gênesis 5:4, que fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, está sendo relatado para a gente aqui, a princípio, que eles tiveram Caim e Abel, porque o cerne dessa história gira em torno desses dois. Mas nós sabemos, por causa da própria Bíblia, que existiam outros filhos e filhas. O 15 fala pra gente assim, contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim, se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então, a gente pode ver que, mesmo punindo Caim, porque ele errou e precisava de uma punição, Deus é justo.
Deus também mostra a sua misericórdia com ele, o protegendo. E esse sinal aqui tem várias linhas de interpretação, várias linhas de raciocínio. Umas traduções trazem marca, outras traduções trazem sinal. Ele não fica muito claro qual das duas palavras é no original, se é marca ou sinal. Mas a mesma palavra que é usada aqui para falar dessa marca ou desse sinal de Caim, também é usada em Gênesis 4:15, quando fala da criação do sol, da lua e das estrelas, que seriam como uma marca no tempo, uma separação para o dia e para a noite. E também fala dos sinais das estações para separar dias, noite e anos. Então nos faz crer que esse sinal aqui de Caim seja uma marca aparente, assim como o sol, assim como a lua estão no céu, para poder as pessoas que olharem para ele virem realmente um diferencial que causassem algum espanto ou algum susto. Então pode ser que se trate de uma marca física na pele, uma mancha visível ou até mesmo um tipo de deformidade. Verso 16. Caim se retirou da presença do Senhor. Imagina o peso e a vergonha que Caim carregava, né? E ele foi morar na terra de Nod. Nod quer dizer aquele que é nômade ou errante, a leste do Éden. A descendência de Caim, verso 17. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Então tá vendo aqui que não é relatado pra gente qual que é o tempo, quantos anos, quantas pessoas já haviam nascido. O que a gente precisa compreender aqui, que é óbvio que Caim encontrou a sua esposa dentro da sua parentela, né? A Bíblia relata pra gente que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Esses filhos e filhas precisavam crescer e multiplicar. Então eles tinham relacionamento sexual entre irmãos. Isso aqui não era proibido por Deus nesse princípio. Então, se tinham irmãs e irmãos, era muita gente. Então, Caim pode ter casado com a própria irmã, com uma sobrinha, com um parentesco bem próximo. Então, depois Caim fundou uma cidade. Só uma observação aqui. Esse Enoque não é o homem justo e bom que o Senhor o tomou para si. Nós vamos ver um paralelo bem grande de nomes que a gente pode dizer que são praticamente anagramas da descendência de Caim com a descendência de Sem. Então, vamos continuar o texto. A qual deu o nome do filho dele de Enoque. Enoque, no original hebraico, é Shanov. E o nome significa aquele que é dedicado. Então, o filho de Caim recebeu o mesmo nome do descendente de Sete. Para o verso 18 fala assim: Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Então a gente vê aqui várias descendências mostrando que uma rápida expansão populacional. Eles estavam procriando muito rápido. E uma curiosidade que a gente vê muito na Bíblia, que é comum por causa da cultura, principalmente no Antigo Oriente, que a Bíblia foi escrita, outra cultura, outros povos de outra época, a mulher ela era tida assim como alguém insignificante. Essa é a realidade. Nós vemos que Deus ele preserva, ele protege a mulher, mas a cultura da época era muito diferente. Jesus ele veio para quebrar muito paradigma. Ele pôs mulher para ter ministério junto com ele, para ser missionária. Mas a cultura na qual ele era inserido era uma cultura totalmente machista. O que a gente precisa separar? O machismo do sistema patriarcal, que é o sistema que rege a Bíblia. Então, quando a gente vai falar de genealogia bíblica, é nome de homem que aparece. Raras as exceções vai aparecer o nome de uma mulher que foi casada com alguém. Mais rara ainda o nome de uma filha. Então, é por isso que a gente vai ver os nomes dos homens em destaque. Mas aqui no Gênesis a gente vai ver mulheres inseridas, tá? Lameque tomou para si 2 esposas. Uai, mas onde que esse homem teve autorização para pegar 2 esposas, sendo que a gente viu que no princípio o Criador fez homem e mulher e os dois se tornariam uma só carne? De onde que esse homem tirou autorização para colocar uma terceira pessoa dentro de um relacionamento? A gente vê a linhagem de Caim desde lá de trás como uma linhagem pecaminosa. Então, uma das esposas dele se chamava Ada e a outra Zila. Ele confrontou a ordem direta de Deus de casamento entre homem e mulher. Ada deu à luz a um filho, chamou Jabal, que foi antepassado daqueles que criam rebanhos e vivem de tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal.
antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Só uma observação aqui em questão de veracidade, o ferro ele não havia sido, eles não aprenderam a manipular o ferro nessa época aqui. Ele nem era conhecido, só bem posteriormente. Então, nessa época, que foi o relato aqui, a gente pode dizer que ele era um homem que manipulava metais. Então Lameque vangloriou-se diante das suas duas esposas, Ada e Zilá. Me ouçam, ele falou. Vocês, mulheres de Lameque, escutai o que eu posso declarar-vos. Eu matei um homem por causa de ferimentos que ele me causara. Olha a maldade já impregnada nessa linhagem. E também matei uma criança, porque ela me ofendeu. Você vê um assassinato cruel, sem necessidade nenhuma, só por puro prazer e maldade mesmo. Ora, ele falando, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Ele fez uma declaração em forma de rima, né, para mostrar a presunção dele, e ele mostra o seu espírito violento, seguindo um padrão do seu antepassado Caim. Verso 25 vai mostrar para a gente Sete, que era o outro filho de Adão e de Eva. As pessoas têm o costume de associar Adão e Eva somente a Caim e Abel, mas mais uma vez ressaltando aquilo que eu já disse, né? Eles tiveram filhas e filhos, só não é relatado para a gente os nomes. Pensa comigo para você ver, uma época onde não existia nenhuma forma contraceptiva. Eles viveram mais de 800 anos, Adão mais de 900. A única diversão que eles tinham era procriar. Então era filho demais que esse povo tinha, não dá nem para imaginar a quantidade de população que eles conseguiram colocar na terra. Aí o texto continua falando pra gente assim: novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim, ocupar o lugar da pessoa justa nos planos de Deus. Caim matou Abel, Abel foi retirado. Abel era um homem bom, que agradava o coração de Deus. Então haveria a necessidade de não deixar a linhagem da terra só para as mãos de Caim, principalmente nessa que nós estamos relatando aqui, que é a conhecida nesse momento, né? Como eu já disse, não é apresentado para a gente os nomes dos outros descendentes de Adão e de Eva. Então precisava ser levantado nesse nascedouro aqui um homem justo que agradaria o coração de Deus para dar continuidade nessa linhagem. O verso 26, que é o último de Gênesis 4, fala assim: Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahweh. Esse proclamar aqui no original hebraico é kara, Q-A-R-A, que é o mesmo que invocar. Então, aqui no original está sugerindo a primeira reunião de adoração. A linhagem de Sete, ela já começa fazendo tudo certinho, mostrando que dali vinha uma geração, uma descendência de adoradores, aqueles que invocavam, oravam ao Senhor.